Olá, meu nome é Zé Cardoso, seja bem-vindo ao canal Vivendo Aprendendo com Zé Cardoso, que é o meu canal. E é com prazer que estou anunciando uma nova série que estamos começando aqui, chamado Física Desvendada. Pois é, por que esse nome Física Desvendada? Bom, primeiro porque Física era o que eu estou estudando na minha graduação, e segundo, eu achei interessante o nome Física Desvendada porque muitos, ao estudarem Física, costumam ter um véu de escuridão, como se não tivessem capacidade de entender bem o assunto. E é por isso que estou colocando esse título, porque justamente nossa intenção aqui com essa série é tirar o véu, desvendar toda misteriosidade, toda coisa obscura que dizem que é um monstro de 7 cabeças, sendo que não é. A física é uma coisa muito linda, maravilhosa e que todos podem aprender. E nessa série eu desejo, em torno de 60 episódios, explicar cada temática da física de uma forma acessível ao público leigo e também de uma forma bem conceituada para quem está estudando esse assunto, como eu estou na faculdade. Então, apesar de não ter tantos cálculos matemáticos com precisão, vai ter um bom conceito bem embasado de forma que, caso fale desse assunto de física com você, você não seja ludibriado e nem enganado por ninguém que seja charlatão na internet, ok? Então, vamos falar sobre as temáticas que iremos abordar nessa série. Serão 7 temáticas. A primeira será mecânica, depois termologia, que estuda a energia da matéria, depois será eletricidade e magnetismo, será depois ondulatória, física quântica, física nuclear e universo e a relatividade de Einstein. Pois é, iremos abordar esses 7 temas e iremos basear principalmente nesses 2 livros aqui. O livro da Física, da Globo Livros, e Física Conceitual, de Paul Hewitt. São livros excelentes para ter uma base conceitual e você ter um bom discernimento do assunto. E claro, gostaria de introduzir um panorama geral da física através dessa frase de Spinoza. Bom, como podemos ver, realmente a verdade é uma coisa que nós contemplamos diariamente. Não só o objeto encontrado, como a própria descoberta em si. E a física é justamente isso. E eu quero trazer, através dessa série, não só o conceito, as ideias de física de maneira bem mastigada, bem compreensível, como também mostrar a relevância. Para que serve? Por que eu preciso estudar isso? Como isso se encaixa no meu universo? É uma coisa que nós já devemos quebrar já, de uma vez, é a questão de que a física você precisa saber de tudo, de que a dúvida é um defeito. Não, a dúvida não serve de nada. A dúvida não é um obstáculo, na verdade a dúvida é uma oportunidade, um caminho, uma ponte para você querer descobrir mais. E como nós vamos ver, ao decorrer dos episódios, nós vamos também não só falar do conceito, mas também do contexto histórico, do lugar que envolveu aquela descoberta, aquele estudo, aquele conceito, aquele cálculo daquele cientista, daquela cientista envolvido. Nós vamos ver que envolvia dúvida, envolvia esforço, envolvia um método bem dedicado. E nós veremos também de maneira bem histórica, de maneira bem conceituada e, claro, sem dispensar a curiosidade, como foi um degrau, como foi feito de pedra, de tijolo para tijolo, até formar uma grande estrutura rica. E nós vamos ver desde a pré-história, indo, progredindo até a época dos egípcios, gregos antigos, romanos, até chegar na Idade Média e na Idade Moderna. E eu quero, claro, fazer um breve panorama deste contexto, dessa linha temporal que iremos fazer, um panorama geral. E bom, começando através da pré-história, não havia um conhecimento tão predominante acerca de medidas, de unidades, mas havia a descoberta de técnicas, de tecnologias, apesar de serem bem básicas, ajudaram a humanidade a se desenvolverem e se agruparem. E aí foi surgindo maior civilização, a estrutura, a união de pessoas de novas ideias, e nós começamos a se deparar com pensadores mais sofisticados do que outrora, como Tales de Mileto, Platão, Sócrates, Aristóteles, Ptolomeu e entre outros. Após a cultura greco-romana que nós vemos na Idade Antiga, surge a Idade Média, que apesar de no Ocidente
ter um desenvolvimento filosófico, teológico bem aprimorado, matematicamente não se torna tão sofisticado quanto o lado oriental. Como vemos um desenvolvimento maior da álgebra, da aritmética e até mesmo da geometria e da astronomia. E a partir daí foi desenvolvendo uma matemática e consequentemente uma física muito mais desenvolvida, principalmente no século XVI, com Nicolau Copérnico e Galileu Galilei, que nós podemos chamar essa época de revolução científica, em que isso foi o pontapé para que nós pudéssemos atingir um novo ritmo de avanço científico, tecnológico e até mesmo matemático, crítico, racional, como nunca tivemos antes na história. E nós podemos, por isso nós podemos classificar Isaac Newton como o pilar da física clássica. Por quê? Porque ele foi o primeiro a falar de física? Não, mas ele foi o primeiro a usar física de maneira sistemática e precisa através da matemática. Tanto que introduziu um dos instrumentos mais ricos e belos que a gente usa no dia a dia, chamado de cálculo, que a gente vê muito na faculdade, principalmente na área de exatas e natureza. Quem sabe reconhece que é um campo muito sofisticado, muito denso e complexo, que ajudou áreas como a física a atingir um patamar inesperado na história da humanidade. E a partir daí surgiram vários outros físicos, outros cientistas, como Sadi Carnot, que ajudou no desenvolvimento da termodinâmica, da descoberta dos estudos da termodinâmica, na máquina a vapor, que ajudou na Revolução Industrial. Também vemos outros físicos como Michael Faraday, James Clerk Maxwell, que ajudou nas equações de campo do eletromagnetismo e ajudou também a descobrir que a luz não é apenas uma onda, mas é também uma onda eletromagnética. E nós também vemos posteriormente, no século XX, com Max Planck, introduzindo não só uma continuação da física clássica, mas um novo mundo chamado de mundo quântico, a física quântica. E a partir daí nós vemos Albert Einstein com a sua teoria da relatividade, e vemos ainda mais futuramente estudos mais complexos, e a gente chegou num novo patamar que a gente consegue estudar os dois confins do universo, do mais amplo asteroide, do mais amplo universo, galáxia, estrela, até o minúsculo átomo, quark, chegando até mesmo a teorias como teoria das cordas. Então a gente consegue estudar o universo da física, tanto do micro quanto do macro. E isso é que é fascinante, porque nós conseguimos descobrir coisas que sempre estiveram ao nosso redor, sempre observamos, sempre interagimos, mas nunca pensamos a respeito, nunca descobrimos. E através dessa série eu gostaria de te convidar a ver com mais intimidade, com mais audácia, com mais curiosidade, como eu estou tendo aqui, compartilhando com você, sobre descobrir mais o que está nos envolvendo. Como dizia a evangelista Torricelli, estamos inundados em um oceano de ar. E como assim um oceano de ar? Continue comigo que você vai entender melhor o que ele quis dizer com isso. E claro, eu queria te convidar para os próximos episódios que vamos fazer aqui, e já avisando que no próximo episódio nós vamos falar sobre medições científicas, porque é tão importante ter as medidas, ter as unidades e como isso ajuda a gente a entender melhor a física e a ciência. E claro, é importante salientar que nesses vídeos eu não vou falar só sobre a parte física e um pouco matemática, claro, em si, mas eu vou falar sobre a parte histórica, o que estava antes dessa ideia, o impacto que ele causou e como as pessoas lidaram com esse novo conceito, com esse novo cálculo, essa nova ideia física, matemática, científica, enfim. Bom, espero que tenha gostado e será um prazer compartilhar essa nova jornada com vocês e que vocês possam acompanhar cada vídeo que ele lançar nesse canal. Espero que tenha gostado. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.